Projeto do Sebrae, em parceria com a FATEC e a Unesp, ajuda estudantes a empreender. Alunos e professores recebem capacitação para tirarem do papel projetos inovadores com potencial para virar um negócio. Raio-X da arborização. Iniciativa da USC cataloga árvores em toda a extensão urbana de Bauru. As informações devem gerar um banco de dados. Na entrevista do dia, o professor da Unesp, Maximiliano Vicente, analisa o cenário político nacional e comenta uma provável saída de Michel Temer da presidência. O Unesp Notícias desta terça-feira, 30 de maio, já começou. Boa noite. Para a maioria dos universitários que se formam, abrir um negócio hoje é a principal opção de carreira. Para ajudar esses jovens, o Sebrae desenvolve, em parceria com a FATEC e a Unesp, um projeto que dá as bases para empreender. Quem se planejou e apostou numa ideia inovadora, confirma que os resultados aparecem. Uma fábrica de sonhos. Esse pessoal coordena a Digital Labs, um estúdio de startups em Bauru. Eles transformam boas ideias em negócios reais, que funcionam e geram renda. A empresa surgiu em 2016 e já tem 4 projetos ativos, voltados para medicina, ações comerciais e setores imobiliário e literário. Outras inovações estão em desenvolvimento, inclusive um projeto de uma nova rede social. O número de startups que falham ele é muito alto. E o maior desperdício nessa falha de uma startup é que aquele time, todo aquele conhecimento, ele se dissolve. Ele vai cada um para uma área, todos os membros do time, cada um segue o seu caminho profissional e pessoal. Visto esses números de startups, nós criamos a Digital Labs, diversos projetos em diversos segmentos para nos protegermos de uma possível falha de um deles, de uma eventual falha, para que aquele time cofundador, aquele time que desenvolve todo aquele conhecimento e know-how, ele não se perca. As startups são embriões de empresas. Começam com ideias de soluções que poderiam melhorar a vida das pessoas, mas que ainda não existem. Uma vez por mês, na última quarta-feira, nós reunimos todo o time e um dos membros do time traz uma ideia, traz uma oportunidade de negócio nova que identificou. A nossa motivação, e não só dos nossos projetos, mas como toda a empresa, é que a gente acredita que através do empreendedorismo da tecnologia, nós podemos criar soluções, nós podemos criar empresas bem-sucedidas de uma maneira sustentável. Para ter sucesso, é preciso pesquisar o mercado e, acima de tudo, arriscar. A turma da Digital Labs teve de aprender tudo isso na prática. Agora, estudantes têm a oportunidade de vivenciar esse tipo de experiência ainda na universidade. Transformando ideias em realidade. De olho nisso, uma parceria entre o Sebrae, a FATEC e a Unesp desenvolve o potencial empreendedor dos universitários. É o Hub Sebrae. O foco do projeto é atingir alunos e professores da Unesp e FATEC com interesse em desenvolver ideias criativas que tenham potencial de crescer como negócio rentável. Uma pesquisa realizada entre o Sebrae e a Endeavor apontou que em torno de 60% dos jovens consideram aí uma opção desejável abrir um negócio como opção de carreira. Então, procurando atender aí essa expectativa, a gente trabalha essa disseminação da cultura empreendedora, que faz parte da missão do Sebrae também. Os participantes tiveram oficinas de geração de ideias, empreendedorismo e aprenderam formas de viabilizar um negócio. Na última etapa, 30 projetos serão escolhidos para acompanhamento e tutoria de especialistas do Sebrae. Hora de colocar a mão na massa e ver o projeto sair do papel e ganhar vida. Concretizar, vamos dizer, o sonho e tornar e dar esse resultado, ele é tudo um processo, né? As coisas não acontecem assim do dia para a noite. E esse trabalho do Hub Sebrae, ele busca justamente isso. Verificar a viabilidade realmente, se é viável, se é possível ser implantado, se dá para fazer algum ajuste ou se é alguma ideia que por o momento não está pronta. A Ana Carolina está quase terminando o curso de jornalismo na Unesp. Com o projeto de final de curso nas mãos, ela resolveu buscar ajuda e desenvolver uma rede que liga comunicadores e mulheres negras empreendedoras. Pessoas que estão dispostas e disponíveis para fazer alguns freelas de comunicação para essas mulheres, que podem ajudar desde a criação de logos,
da identidade visual delas, até mesmo com fotografias, coberturas de eventos. Elas vão em bastante feiras, então dá para acompanhar o que elas fazem, processo de produção. O Sebrae me capacita nesse sentido, de ver como funciona aqui, o que está sendo discutido, né, o que está sendo falado, para poder passar para elas depois também. A ideia não é só assessoria, é criar workshops, oficinas de capacitação, para que elas também possam ser, seus projetos possam ser autogeridos. O Arthur também procurou ajuda para fortalecer uma ideia de inovação tecnológica. Pensando em melhorar a prevenção de acidentes de trabalho, o estudante de Sistemas de Informação criou uma solução para empresas fiscalizarem o uso de equipamentos de segurança. Para Arthur, a parceria entre o Unesp e Sebrae vai ajudar muitos estudantes a levarem ideias adiante. Eu vejo muitos colegas meus que têm muitas ideias e eles não sabem o que fazer com a ideia. Então, por exemplo, tem muitos bons TCCs e não vai para frente, acaba ali. Por quê? Porque o cara não tem uma visão empreendedora, ele não tem uma visão de mercado. Então, está mudando eu internamente, como empreendedor, vendo quais são minhas qualidades, o que eu tenho que melhorar. E isso vai me ajudar a exteriorizar e melhorar o meu produto. A Unesp, ela acaba desenvolvendo muitos conhecimento técnico dos alunos, né, focado na parte de desenvolvimento mais formal, de projetos. Por conta disso, o Sebrae foi uma forma de aproximação maior, exatamente por esse contato que o Sebrae tem com as empresas, e vem também com o apoio da UIN, que é a Agência Unesp de Inovação, tendo em vista que a própria Unesp ela tem estimulado que os cursos de engenharia e outros cursos se desenvolvam, consigam se aprimorar e avançar nesses conceitos que envolvem empreendedorismo e inovação. Depois do intervalo, o professor da Unesp, Maximiliano Vicente, comenta a possibilidade de afastamento do presidente Michel Temer. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Estamos de volta e a gente repercute agora a crise na política nacional. Para saber quais são as chances de o presidente investigado pelo Supremo Tribunal Federal, Michel Temer, ser afastado da presidência e uma possível sucessão, recebemos o professor da Unesp, Maximiliano Vicente. Max, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade, Larissa. Max, agora à tarde o STF decidiu separar a investigação do presidente Michel Temer da do senador Aécio Neves. Você vê como alta a possibilidade de o presidente ser afastado por causa dessa investigação ou ela tende a demorar? Não, a tendência é que demore, independente de qual seja o resultado. Porém, a acusação é muito grave, não é? Porque envolve um crime que já foi acatado pela justiça, ou seja, não é que ele é considerado inocente, não, a justiça quer saber e vai pedir explicações dele. E, embora ele não chegue a depor, porque pode fazer isso de forma escrita, é importante lembrar que esse processo ele pode ter outro rumo, conforme o que acontecer a semana que vem, com a avaliação do Tribunal Superior Eleitoral, que também está tendo essa possibilidade de um julgamento negativo para a chapa Dilma Temer e os dois perderem o mandato e, enfim, ter a cassação política por 8 anos. De qualquer forma, é um processo longo, demorado, porque cabe recursos, não é? Tanto em um quanto o outro, não é? De tal forma que, a curto prazo, eu diria que a tendência é que continue no mandato. Porém, a longo prazo, eu creio que vai ficar uma situação muito difícil, né? Porque o crime que ele cometeu está comprovado, né? Claramente que ia receber o empresário na casa dele para tratar assuntos públicos, né? Então, isso está comprovado, dificilmente desse crime ele vai se liberar. Max, você já adiantou, com a retomada desse julgamento no Tribunal Superior Eleitoral na semana que vem, há uma grande pressão para que esse julgamento resolvesse esse imbróglio no cenário político. Mas o ministro Gilmar Mendes já se antecipou ontem e disse que eles não vão ser influenciados pelo cenário político no julgamento. Você acredita que isso vai acontecer mesmo? Eu desejo que seja assim, né? Eu particularmente quero sim que se cumpra a lei é clara, não é? Se houve de alguma forma transgressão ou não com relação ao que seria o poder econômico da chapa, isso pode ser provado, não é? Se se comprovar, o tribunal é claro, não é?
Porém, é impossível negar que existe uma certa pressão por conta disso. Quer dizer, se a gente olhar para trás, faz um mês, 2, né, era muito difícil alguém acreditar que esse processo daria em alguma coisa. Hoje, diante do cenário no qual se envolve novamente o presidente, isso é um crime muito pesado, muito forte, né, a situação é outra, né, e a força do tribunal vai ser muito maior, e a cobrança em cima dele vai ser muito maior, e a pressão vai ser muito maior por parte da população. Então, há sim possibilidades, não é, de que esse contexto interfira e que o tribunal se deixe levar na medida em que tem um respaldo, vamos dizer assim, dos crimes já comprovados, né, quer dizer, ele não estaria cometendo uma irregularidade, apenas corroborando aquilo que já foi provado de outra maneira. E esse governo cambaleante tenta se manter com base em indícios que ele diz haver já de recuperação da economia. É uma base muito frágil para ele argumentar em cima disso, na sua visão, Max? Perfeitamente fraca, né? Porque, na verdade, o que aconteceu foi uma mudança em alguns critérios do IBGE, que deram o resultado desses números positivos. Porém, o mais grave, que seria o desemprego, você vê que ele está crescendo. Ora, como que você tem crescimento e tem aumento do desemprego? Essa contradição, o governo atual, ele não explica, não é? E não explica porque, na verdade, nós sabemos que o empresariado não está satisfeito, não está conforme com essa situação que nós temos por conta da instabilidade. Então, o que ele faz? Prefere aplicar o dinheiro no setor econômico, no setor de bolsa, ações e tudo mais, que tem um lucro líquido sem grandes dores de cabeça e esperar que o cenário mude, para depois tomar a iniciativa, né? Então, na verdade, nós temos que ficar muito atentos para os índices sociais. Ou seja, se combate à pobreza, se as pessoas desempregadas conseguem emprego, se há uma distribuição maior de renda, aí nós podemos falar sim que de fato o país está crescendo. Enquanto isso não acontecer, não é? Particularmente eu penso que não existe essa possibilidade de recuperação. E esse empresariado é quem mais pressiona pelas reformas. A reforma trabalhista deve sair mesmo com esse cenário instável? Com toda certeza, né? Eu creio que sim, porque o lobby é muito forte, o setor empresarial está muito bem organizado, está muito ativo. São leis que estão sendo vendidas de forma errada, equivocada, desde o meu ponto de vista, porque não é a lei que gera o emprego, né? O que gera o emprego são outras questões. Na verdade, se tiraram direitos dos trabalhadores, isso que está acontecendo, né? Ou seja, os poucos que restavam da CLT agora estão sendo abalados, e isso, em teoria, pode sim ser um estímulo para você empregar. Porém, na prática, não é? Só essa medida ela não vai gerar o emprego de forma alguma, né? É bom que se diga que com as mesmas leis que nós temos hoje, a mesma reforma da Previdência, não faz muito tempo atrás nós tivemos quase que pleno emprego, né? Então, não é a lei que provoca o crescimento econômico, a mudança de lei, e sim um quadro e um cenário propício para esse fenômeno. E externamente, nós temos que lembrar que a situação não está nada boa, não só para o Brasil, como para o resto do mundo, né? Então, tudo isso corrobora para ter essa situação de crise. E a reforma da Previdência? Essa discussão já seria um pouco mais complicada nesse cenário? Sem dúvida nenhuma, né? É muito mais complicada, muito mais complexa. Na verdade, hoje o governo não tem maioria no Congresso, né? Senão já teria aprovado essa reforma, né? Não há consenso entre os próprios deputados sobre algumas medidas, mesmo no grupo que sustenta a atual presidência, há divergências em relação a alguns pontos que estão lá ainda para ser discutidos, e eu creio que, embora possa ser acelerado, ou seja, em torno de um mês, 2, né, ela vai sofrer ainda no meio do caminho algumas mudanças significativas, sim. Para a gente concluir, que temos um tempinho ainda, Max, numa eventual queda do governo Temer, você acredita que a sucessão se dará por uma eleição indireta mesmo? Olha, Larissa, eu sempre defendi a legalidade no sentido de que a gente tem que respeitar a Constituição, porque isso que nos garante o funcionamento democrático, né? A gente não pode forçar nada. No entanto, o Congresso pode sim tanto aprovar a eleição indireta como mudar a Constituição e provocar a eleição direta. Tanto um como o outro implica a aplicação de leis que ainda não foram regulamentadas, não é? Portanto, nós temos muitas incertezas diante dessa situação, não é? Mesmo até porque o atual presidente, que seria, no caso, na saída do Temer, que é o Rodrigo Maia,
também está implicado na Operação Lava Jato, não é? Então, veja que cenário que nós temos, né? Muito complicado, muito difícil, mas, de qualquer forma, preservar o caráter democrático é o essencial, né? Essas questões pontuais se resolvem de uma forma legal, estrutural, da forma como sempre foi feita, através de leis. Tá certo, muito obrigada por suas contribuições aqui. Eu que agradeço a oportunidade. No próximo bloco, você vai conhecer um projeto da USC que vem se dedicando a mapear a arborização em Bauru. Eles catalogam árvores, identificam problemas e propõem soluções. A ideia é criar um banco de dados completo que deverá ser usado pela Prefeitura. Voltamos num instante só. Estamos de volta e vamos saber como fica o tempo nos próximos dias. As informações são do IPMET e do CPTEC. Amanhã um sistema frontal chega ao estado e deixa o tempo instável em todas as regiões paulistas. Há possibilidade de chuvas principalmente no período da tarde. Em Bauru já pode chover nesta quarta, mas as chances são baixas. Agora a umidade do ar é de 76%. Os ventos sopram fracos a 3 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 17 e 26 graus. Para amanhã a mínima prevista é de 15 e a máxima de 27 graus. Você vai conhecer agora uma iniciativa de um professor e de alunos da Universidade do Sagrado Coração que tem catalogado as árvores em toda a extensão urbana de Bauru. A ideia é identificar as espécies e os problemas para que sejam corrigidos e assim a população usufruir do que elas oferecem de melhor. Que as árvores trazem mais qualidade de vida, isso todo mundo concorda. Para tudo, né? Para a gente respirar, para você conviver num espaço que é absolutamente quente, para os pássaros, para os bichinhos todos, eu acho que é super importante. É bonito, né? E é bom para a gente respirar um ar puro. Inclusive a minha cunhada morava aqui nessa região aqui do Camélias. Eu sempre achei esse residencial aqui maravilhoso pela quantidade de árvores, né? De área verde que tem. Minha filha adorava, eu acho que para as crianças é super saudável e eu acho que é importante. E hoje a gente está perdendo um pouco disso, né? Mas e quando elas causam algum tipo de transtorno? Não é difícil ouvir relatos de quem já encontrou esse tipo de problema pelas ruas. Já vi em alguns lugares bem públicos, assim, tipo em volta do shopping, que são árvores que as pessoas ou não cuidam, eu não sei como que funciona, o tipo de árvore está plantada inadequado para aquele local e vai estourando a calçada, vai arrebentando tudo e é um lugar onde a gente passa. Para contribuir com uma arborização mais eficiente, esses estudantes percorrem alguns bairros para ver de perto como está a arborização. Dentro de uma universidade a gente tem o conhecimento em ensino e pesquisa. Para fechar o conhecimento necessita a gente levar esse conhecimento à sociedade. Isso é realizar a extensão. Com isso, podemos conciliar o uso de tecnologias, ferramentas na área de geoprocessamento e fazer o levantamento georreferenciado dos indivíduos arbóreos. O georreferenciamento é criar um banco de dados que serve na tomada de decisão para os gestores públicos, né? As visitas são feitas uma vez por semana. Os alunos analisam características que podem apontar como está a saúde das árvores, como a altura, contorno do tronco e área de sombra. Eles também observam as condições dos canteiros e se as raízes comprometem as calçadas. A localização precisa é marcada com um GPS. Todas as informações vão para essa ficha e depois para um banco de dados. Só no ano passado, mais de 500 árvores foram catalogadas. A questão mais incidente são podas mal executadas por falta de conhecimento, né? Muitas árvores já se encontram em estágios também de infestação de pragas, né? Um nível muito avançado e precisa ter um controle, né, fitossanitário. Outro aspecto, a gente não tem uma variabilidade em espécies, né? Então a gente precisa ter uma variabilidade biológica desses indivíduos no meio urbano. O trabalho do projeto Flora Urbana ajuda a identificar problemas como o dessa árvore aqui na Vila Engler. A poda foi feita de forma incorreta, fazendo com que ela se incline para a rua. Com o tempo, ela pode cair, prejudicando a fiação elétrica e as construções ao redor.
quando a gente fala em poda mal feita, a gente não fala só na passagem do pedestre, porque influencia também, mas fala também em cobertura de copa, que é importante para o município, porque para o município conseguir o selo verde e azul, ele tem que ter uma relação considerada, né, de área em copa, e isso acaba perdendo também. Durante o percurso pelos bairros, os estudantes também registram outros aspectos que podem comprometer a saúde da árvore e de quem vive nas proximidades. E conhecer tudo isso pode ser interessante ainda para estudantes de outras áreas. Nicole veio da enfermagem e se surpreendeu com o quanto a saúde de uma árvore pode influenciar na recuperação de um paciente. Muitos hospitais têm árvores no estacionamento ou em volta e muitos parasitas, formigas, fungos que estão presentes nas árvores podem acabar levando contaminação para o ambiente hospitalar. E a formiga é um grande causador de contaminação, tanto levando em alimentos ou no próprio chão mesmo, no solo. Preservação do verde nas áreas urbanas e troca de conhecimentos. Uma combinação que traz benefícios a todos. Eu acho muito importante. Eu acho que isso deveria continuar, né, existindo, né? Não diminuir a quantidade de área verde que a gente tem aqui, né? É isso por hoje. Para rever as reportagens desta edição, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Um bom fim de noite para você. Tchau!